Olá, eu sou o Guilherme Cabral. Hilton Riquieri. Rogério Muzin. Jonas Schindler. E nós estamos em mais um episódio do For Dental Education. E hoje, antes da gente começar a falar sobre a odontologia digital, sobre a perspectiva do laboratório de prótese, eu queria apresentar para vocês, fiquei até assustado, porque o nosso novo integrante, Rogério Muzin, eu não sabia com que nome ele ia se apresentar. Mas depois eu conto essa história, nos próximos podcasts vocês vão entender do que eu estou falando. Mas por enquanto eu gostaria que ele falasse para a gente hoje, o Rogério, todo mundo quando se apresentou nos primeiros podcasts, apresentamos a nossa história, né? O que te trouxe para a odontologia e depois o que te trouxe para os Estados Unidos. Eu vou deixar a primeira pergunta para você, o que te trouxe para a odontologia? Como foi o seu chamado? Essa é uma história engraçada. Eu trabalhei como fotógrafo social durante uns 8 anos, no inísmo da minha vida, dos 14 até os 20 e poucos anos, trabalhei como fotógrafo social. Casamento, batizado. É um nome chique. E aí cheguei, com 20 e poucos anos, percebi a frustração, porque eu não conseguia desenvolver lá no interior de São Paulo, não conseguia desenvolver como eu gostaria. Ou seja, eu também não ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro, óbvio. E aí o que me levou? Eu tinha uma tia que morava em Itu, que tinha, na cidade era conhecido porque tinha muitos colégios técnicos. Eu liguei para ela e falei assim: tia, quais os cursos que tem aí de curso técnico possíveis de se fazer, né? Olha, temos aqui informática, temos enfermagem, temos... Ela listou uma série de coisas e tem prótese odontológica. Prótese odontológica. Eu falei, mas o que é isso? É um negócio de fazer dentadura. Por favor, me inscreva nesse curso. Me inscreva nesse curso. E assim eu comecei. Aí eu vim descobrir o que é prótese durante o curso, porque eu nunca tinha contato, nem imaginava, nem sabia como se fazia. E esse foi o meu início. Olha que chamamento, né? Eu gosto porque você vê que as histórias são múltiplas, sim, né? Gente, veio uma luz do céu, abriu a porta, foi iluminado. E eu tava de saco cheio e fui fazer. O que tem aí pra fazer? E o legal, Roger, que a definição do Sotia lá pro técnico em prótese é aquela que tá no imaginário coletivo do Brasil inteiro, né? É o cara que faz dentadura. Né? Exatamente. E demorou pra você gostar da prótese? Não, você entrou e já começou a... Cara, eu sempre me dei bem em desenvolver coisas, achar soluções. E eu acho que eu me identifiquei muito com isso, né? De desenvolver, de fazer coisas, de achar soluções. E por isso que eu me apaixonei. E ao longo do início, aí foi paixão, né? Legal. Ao longo da vida foi... E agora fala pra gente, e como que você, entrou na prótese, fez a sua carreira, Exato. fez seu próprio desenvolvimento, e o que te trouxe para os Estados Unidos? Como que você veio parar aqui? Meu Deus, que aí era um sonho ao longo da vida. Não, mais uma vez foi o acaso. E é engraçado como a gente vai construindo a nossa história. Conexões, eu acho que uma frase que o Hilton sempre fala, que é um valor ímpar, é construir pontes. E ao longo da vida a gente foi construindo pontes, conhecendo muitas pessoas, construindo pontes. E eu lá no meu laboratório, na verdade em 2022, um pouco frustrado, porque eu não conseguia desenvolver, até o nosso assunto, sobre a odontologia digital, como eu tinha experiência na odontologia analógica, e eu tinha um contato bem próximo com o Ivan Rudek, que entende muito sobre Abraço, Ivan. Abraço, Ivan. Grande Ivan. Esse é o... E tem muito conhecimento sobre impressão 3D. Ele sempre foi uma ponte para mim, conversando com ele. E aí um dia eu ligo para ele, mais uma vez frustrado, falei: Ivan, não consigo desenvolver minhas coisas aqui e tal. Aí ele falou assim: eu estou aqui num projeto com o Hilton e tal, aqui nos Estados Unidos. Legal, tal. Aí desliguei o telefone. Falei: o Hilton? Mas que Hilton? Falei, será que é o Hilton Riquieri? Liguei novamente, viu? De que Hilton você está falando? Falou do Hilton Riquieri. Falei: o Hilton está aí? Falei: tá, fale com ele. Conversamos, aí a história toda. Aí eu falei com o Luiz também, que fazia a ponte ali, e a gente fez uma reunião. Em um mês eu estava aqui fazendo um teste. Fiquei 30 dias, vim como ceramista, para ser master ceramista. E aí, logo depois, descobriram que eu também fazia parte do desenho, fazia parte do digital. Né? E aí se interessaram, voltei uma segunda vez. E aí concedeu. O ano passado voltei mais uma vez, um outro período. E aí a gente desenvolvemos o processo e estou aqui.
Aquele processo que todo mundo Sim, passou, todo né? Se aquele qualificar para isso, se qualificar para o Exato. visto, levantar as evidências e agora... Você me falou na época, né? Foi, mas o que precisa para vir aqui? Daí você me listou uma série de coisas. Caramba, mas precisa de tudo isso? Daí você falou até para mim, olha, você vai perceber que ao longo da sua história você construiu isso intencional, sem intenção. Sem intenção. E foi que eu percebi. Falei, olha, eu tenho isso. Nossa, eu tenho tudo isso, eu não sabia. A gente se surpreende. A gente se surpreende com... E quando eu fui escrever a minha biografia, né? É até bonito dizer Você isso. se surpreendeu com você mesmo, né? Falou, meu Deus, caramba, eu sou tudo isso. Eu não sabia. É que a gente tem um hábito, né, de fazer as coisas simplesmente não documentar, né? Esse aqui é o Exato. problema. E a cultura? É a cultura do Brasil, do mesmo jeito que eles aqui, a cultura é inversa. Eu tô vendo para meu filho tá aqui, vai entrar na high school ano que vem, a quantidade de coisas que a gente tem que estudar para ele, para escolher para ele na high school, que programa que ele vai fazer, como é que é o programa de educação dele, qual que é a carta de apresentação para high school, como ele vai se preparar para o college, tudo isso já é o nosso processo. Eles me descrevendo é o processo do nosso visto, é o mesmo Exato. processo que eles têm para sair da high school para o college. Quer dizer, é cultura deles. Eles irem documentando tudo isso para um dia se apresentarem para o mundo com documentação. E a gente, no Brasil, culturalmente, não está acostumado a fazer isso. Levado à preparação técnica do que propriamente Exato. juntar os documentos daquilo A que gente quer as provas do que aprender. A gente quer dominar a técnica para resolver problema, né? E não documentar e ganhar o certificado. Na e não verdade, resolver. a gente busca, e essa é a construção da minha carreira, a gente busca soluções para os nossos problemas que a gente enfrenta. O meu ingresso na odontologia digital foi exatamente isso. Como falei, é uma realidade da maioria dos laboratórios, é mão de obra qualificada, eu não era diferente. E na necessidade de ter uma produção mais eficiente no laboratório, por falta de mão de obra, eu ingressei na odontologia digital acreditando que isso fosse uma solução de eu conseguir uma produtividade maior com a odontologia, com menos gente. Aí, o pessoal, uma coisa bastante interessante que diz respeito às habilidades do Roger. O Roger, vocês estão vendo que nós estamos aqui. Aqui é a turminha dos jovens, aqui é a turminha dos... Obrigado, Wilton, pelos jovens. Obrigado. Um pouco mais experiente. Mas é o seguinte, o Roger, ele é uma figura ímpar dentro da empresa. Por quê? Porque ele é um cara que transitou durante décadas no mundo da cerâmica e conseguiu, há 10, 12 anos atrás, fazer a migração do mundo da alta estética, da alta costura na estética dental, para o digital. O planejamento digital. E algo assim, impressionante, é um negócio que salta aos olhos a qualidade e a profundidade dos planejamentos advindos, oriundos, de alguém que já teve a experiência na bancada como ceramista, como master ceramista. E é onde a gente consegue apresentar soluções mais inovadoras, mais criativas, para aqueles casos oclusal e esteticamente mais complicados. E a experiência enquanto ceramista é muito importante, porque ali está um misto de soluções vindas junto com o técnico ceramista com aquele já com o técnico cadista. E é muito interessante, porque a gente brinca assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta no planejamento. E é muito legal, porque a gente consegue apresentar a solução relativamente rápida para aqueles problemas extremamente complexos, coisa que no laboratório eu sou do... quer dizer, eu cresci enquanto técnico em prótese dentária fazendo enceramento. Cara, e às vezes eu demorava 2 dias, 2 dias e meio, fazendo um planejamento de um caso muito complexo. Porque você vai e volta, não, tá alto aqui, não, tem que abrir aqui, não, tem que abaixar aqui, aumenta ali, tá. Cara, isso demanda tempo, e conhecimento, e paciência e tal. Coisa que no digital, eu e o Muzinho ali no laboratório, o Guilherme e o Muzinho no laboratório, a gente faz o quê? Sei lá, meia hora e tal. É claro, meia hora assim, uma vez o caso montado, todos os dentes posicionados, tá bom, então agora vamos resolver. Vamos para a solução final. Cadê a fotografia? Tá bom, é isso aqui que a gente quer? É esse o resultado final? Cara, meia hora. A odontologia digital nos permite, com algumas facilidades, foi uma fusão
de tecnologias. Por exemplo, você consegue... Antes você tinha o DSD. Eu lembro que a gente teve aquele momento que a gente tinha o DSD, que foi uma revolução, que você fazia um planejamento 2D de um caso, mas você ainda tinha que fazer isso manualmente, com medidas, com régua. Olha, isso aqui tem tanto de medida. Isso agora, com odontologia digital, você faz isso com muito mais facilidade. Só que a gente não deixou todos os fundamentos para trás. Você falou bem, o Wilton colocou bem, o que a gente vê aí para o pessoal que está assistindo no Roger é isso. Que tem dois grupos de profissionais dentro da odontologia digital. Aqueles que começaram agora sem fundamentos, e aí eles conseguem fazer, mas existe aquele grupo dos profissionais que tem os princípios da odontologia analógica muito enraizados, princípios funcionais, né, estéticos, e que trazem esse presente para a odontologia digital. Esse é um profissional raro que a gente não vê. Mas agora eu lanço para vocês um desafio. A gente vai falar de odontologia digital no olhar do laboratório. Mas hoje, nesse podcast, só isso, talvez teria uns 10 podcasts para a gente falar e a gente vai falar isso daqui para frente. Mas hoje eu quero focar exclusivamente porque eu quero aprofundar mais, tecnicamente falando, no escaneamento digital. Né? O intraoral scanner lá, a vinda do scanner digital. Se isso, de uma certa forma, mudou o ponto de vista do laboratório. Só que o desafio, principalmente para mim, provavelmente para o Wilton, a gente vai responder isso aí com uma resposta de 1 a 2 minutos. A gente vai fazer um bate-bola, eu vou soltar o tema, a gente 1 em 2 minutos, cada um de nós temos que desenvolver essa resposta e aí eu passo para a próxima rodada para a gente conseguir fazer esse podcast. Vamos ver se a gente consegue, principalmente eu e você. Vamos lá. Vamos lá. Resposta a mais sintética possível. Os problemas que a gente encontra nas moldagens, que a gente encontrava nas moldagens, eles estão resolvidos no digital? Quem que quer começar? Começa aí, Hilton. Os problemas que a gente encontrava nas moldagens, eles estão resolvidos agora no digital? 2 minutos você. Você 1 minuto que vai dar 2. Pelo amor de Deus, não, gente. Não estão resolvidos. Na verdade é o seguinte... excluindo lá o preparo, a qualidade de preparo, aquela base que o dentista deveria ter, tá bom, esquece o preparo, vamos falar só da visualização do preparo, que é o escaneamento ou moldagem, por assim dizer, né? Eu vejo o seguinte, gente, é aquilo que todo mundo sabe. O Gui já me falou, mas antes do Gui eu já tinha ouvido falar. Aquele profissional que fazia um bom molde em silicone antes, com bom afastamento antes, ele vai fazer continuar fazendo um excelente escaneamento. Aquele que não fazia, sei lá qual razão, ele não fazia uma boa moldagem, ele vai continuar não fazendo um bom escaneamento. Porque boa moldagem, mais uma vez, tirando a discussão de qualidade de preparo, a boa moldagem, ela dá condição de visualização do término de preparo. Da finalização, da linha final do dente ali, do ângulo cavo superficial. E uma vez eu ouvi de um professor o seguinte, que aliás, é um paradoxo, porque a gente vive num laboratório de mundo de fluxo digital, onde a gente tem acesso às tecnologias mais modernas que tem ali, e a gente trabalha todo mundo com microscópio. Legal, bacana. Cara, aí eu sou constantemente instado a usar microscópio para fazer afastamento de gengival, eu e o Gui. A gente está ali como supervisor de qualidade, gerente de produção. Cara, mas aí isso entra em choque com o que eu ouvi desse antigo professor amigo. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte uma vez, Hilton, uma boa moldagem, um bom preparo, ele nos dá um modelo de gesso na mão, onde qualquer criança bem treinada consegue fazer afastamento de gengival, de tão visível que é o término de preparo. Eu gosto só para terminar, Gui. Agora, se você precisar de um microscópio para você ver onde é que está a linha de... aí você tem um problema. Perfeito. Eu lembro o Rafael De Curso no Brasil que fala muito, é a técnica dos 10 segundos, né? Se você em 10 segundos não viu na moldagem o limite do seu preparo, joga ela fora e faz outra. Aí para concluir o pensamento, aí colocam justamente aqueles que têm mais experiência em lidar com o término de preparo, que no caso ali no laboratório somos o Guilherme e eu, para a gente, naqueles casos mais desafiadores, né,
tentar ajudar o sistema a entender onde é que está aquele preparo, o termo daquele preparo, baseado no nosso conhecimento de anatomia dentária, anatomia de raiz, anatomia de coroa, para tentar enxergar a lógica por onde passou aquela broca, aí junto tem a saliva, tem o sangue, tem o fio de afastamento, quando muito, entender a lógica do que está ali à nossa frente, seja no analógico, no modelo de gesso, seja no digital, quantas e quantas vezes o Gui, não vamos nós dois ali, para ver onde é que está a linha de preparo, para a gente traçar ali o pontilhado e descobrir onde é que está o termo de preparo. Gente, mais uma vez, escaneamento, a digitalização no caso da impressão, da tomada da impressão, ela não melhorou porque hoje nós temos a tecnologia ao alcance. Ela simplesmente tornou o desafio diferente, só. Falei para vocês que o Wilton ia fracassar nessa, mas vamos lá, 2 minutos para você. A minha visão, a gente já tem, na verdade a gente tem escaneamento digital há muito tempo, há pelo menos 2 décadas. Antes a gente tinha num sistema que era um sistema fechado. Hoje a gente, com a popularização dos scanners, a gente tem isso, se popularizou. Tem inúmeros scanners. Mas eu vejo assim, são os velhos problemas com uma roupagem nova. São exatamente os velhos problemas, só que com uma roupagem nova. Que é os velhos problemas que a gente sempre fala. Afastamento, término de linha de preparo, principalmente registro oclusal. Isso é inacreditável, né? Inacreditável como a gente... exatamente os mesmos problemas. A gente tem aqueles problemas de registro oclusal que a gente enfrenta a cada dia. No nosso dia a dia lá, a gente fica correndo atrás para tentar entender onde que é de fato o registro oclusal. Né? E é um equívoco, porque muitos entram na odontologia digital buscando facilitador. Só que eles esquecem, a maioria dos dentistas esquecem que é o seguinte, existe uma curva de aprendizado. Né? E essa curva de aprendizado, você tem que passar por ela. Isso aconteceu com os laboratórios há muito mais tempo que os consultórios. Essa curva de aprendizado, do analógico, do fluxo. No fluxo. E o laboratório aprendeu isso há pelo menos há uma década e meia, pelo menos há 15 anos, já existe, é muito presente nos laboratórios. No consultório, o boom está acontecendo agora. E essa curva de aprendizado, os dentistas muitas vezes não estão dispostos a passar porque acredita que pelo fato de ele ter investido um dinheiro significativo na compra de um scanner, ele acredita que aquilo vai lhe dar a facilidade que ele precisa de imediato. E não, e de fato você tem que reaprender, ou não reaprender. Você tem que transformar ou transitar do seu conhecimento agora para uma nova ferramenta. Né? A mesma coisa, você aprendeu a dirigir de Fusca, aí você comprou um carro melhor, você vai ter que se adequar agora às suas habilidades você tem que adaptar a ferramenta nova. Ferramenta nova. Bom, pra mim sobrou pouca coisa pra falar, porque o pessoal já... E é o seu olhar mesmo, assim, é só como é que você enxerga? Eu acredito que, como o Roger falou, veio com uma nova roupagem, né? Porque o scanner não vai melhorar o teu preparo. O negócio é simples, né? É simples. Então, quando entrou o scanner ou todo o sistema, nossa, quantos protéticos choraram que o sistema, né, vai roubar o meu trabalho, que todo mundo falava que a fresadora cuspia dentes, né? Então, quanto medo causou no pessoal até conhecer como funciona o sistema. Todo o processo de confecção, de design e confecção, tudo, e precisa ainda passar na mão de um ceramista, no protético, no caso. Ele foi vendido assim, né? O sistema foi vendido como se você compra um sistema desses, você não precisa mais de protético. Talvez essa é a distorção. Mas o meu posicionamento a respeito disso continua sendo, a gente deixou de ter problemas com as moldagens, começamos agora a ter problema com os scanners. Por quê? Isso não é de hoje. Lá na década de 70 já vieram os primeiros trabalhos científicos, em 1999 o maior volume de trabalho, mas em 2009 mesmo, quando a odontologia digital chegou, os escaneamentos intraorais começaram a ser efetivos para as clínicas, as maiores referências bibliográficas que a gente tem a respeito de
odontologia digital, escaneamento intraoral e laboratório de prótese continuaram os mesmos. Problema de laboratório de prótese. Gente, pode depois salvar esse pedacinho do vídeo, os donos de laboratório, e manda para todos os seus clientes. Os problemas de laboratório de prótese, desde sempre, 89%, 90% dos problemas de todo laboratório de prótese fixa no mundo é moldagem ou escaneamento, que é a mesma coisa, por conta de um preparo inadequado e condicionamento tecidual inadequado, que não se afasta o suficiente, porque antes era moldagem, era a silicona de adição, agora é a luz que tem que entrar, porque 90% dos problemas é preparo, moldagem e registro. Ou seja, se os clínicos preocupassem com um bom desenho de preparo, um bom condicionamento, se ele está moldando digital ou analógico, não, dá na mesma, porque ele já fez a lição de casa. 90% dos problemas que a gente tem que gerenciar num laboratório de prótese fixa, moldagem e registro-oclusão. Olha que loucura. Era só isso. A gente fica inventando soluções novas para desviar do problema real, que é a nossa responsabilidade como clínico de preparar, entender qual é o preparo e moldar direito, registrar isso na oclusão e fazer essa transferência da informação intraoral para os laboratórios de prótese, que é a única referência que os laboratórios de prótese têm na vida deles para resolver os problemas dentro do laboratório. Gui, eu tenho uma pergunta para você. Você que é um exímio dentista, me fala aí, cara. O que você acha do fio de afastamento? Onde é que ele fica nessa história? Eu gostei. Toda? Então agora eu vou começar daqui para lá, porque essa já era a próxima pergunta. Olha que louco. Fio de afastamento. Hoje existe uma máxima, e eu ouvi isso, eu hoje faço um curso de residência na Dawson Academy, né, que é uma academia importante aqui nos Estados Unidos de oclusão e de reabilitação oral, e eu ouvi isso do principal professor, diretor clínico deles. Os dentistas ligam para mim falando: eu agora não tenho mais que colocar fio de afastamento porque eu comprei um scanner intraoral. E agora acabou meu problema com fio de afastamento. A única coisa que eu tenho para dizer, para ficar no meu 1 minuto, é: se antes você precisava cuidar do seu preparo e do condicionamento tecidual para silicona de adição, que tem hidrofilia e tudo, copiar aqueles preparos, agora no mundo digital e nos scanners ficou ainda mais crítico esse afastamento. Porque agora, além de você ter que fazer um afastamento vertical excelente, você tem que fazer um afastamento horizontal maior do que você fazia, porque a luz tem que entrar em áreas que ela não entra e a silicona entra por causa da hidrofilia, e agora aquela saliva que a silicona tirava, a luz não remove. Então aqueles scanners bonitos, agora vendo eles em cores, que o dentista olha e fala assim: nossa, que perfeito. Transforma ele no modelo digital, que é aquele preto e branco, né? O STL. O STL, o arquivo STL. Ele fica horrível. Aquela margem você já não vê mais. Por quê? Porque tem saliva lavando aquela margem. Sangue. Sem falar no sangue que é visível. Mas essa imagem colorida, na verdade, ela é meio irreal, porque ela não é uma fotografia em HD. Ela é uma imagem que sai meio borrada, né? Então não dá para você se guiar exatamente por ali. É como que eu falo, nem tudo que está disponível, ele de fato é funcional. É que as empresas muitas vezes colocam tecnologia ou colocam opções, soluções, porque ela precisa sempre estar inovando. É uma necessidade do mercado, sempre precisa estar inovando. A gente cada ano tem um lançamento de celular novo, porque ele precisa, o mercado precisa. E nem tudo que é colocado dentro da tecnologia, dentro da tecnologia, a gente está falando do digital, é de fato usável. É uma roupagem, uma coisa a mais. Sabe que tem uma frase que eu guardo para minha vida, porque ela me marcou na minha adolescência, que falava assim, que a ideia, quando descobriram a verdadeira forma da Terra, o pior problema que causou para a ciência foi a falsa ideia do conhecimento. Porque depois que a gente conseguiu achar o cálculo matemático que mostrou a forma esférica da Terra, porque é como o sólido que a massa se solidifica, blá, foi depois daquilo a ciência se empoderou e achou que fosse
que resolvia todos os problemas do mundo. Eu trago isso para a odontologia e o escaneamento é um posicionamento a respeito disso, igual o arco facial. O problema de ser um dentista que tira o arco facial é ele achar que depois que ele fez isso, agora ele é o melhor dentista do mundo e todos os problemas que tiver dali para frente é do laboratório, porque ele é bom demais. Eu brinco que só vale a pena tirar o arco facial se você é o dentista que monta ele no articulador. Ou a sua equipe dentro do seu consultório. Se você pega esse arco facial e manda para o laboratório, tudo dali para frente é uma falsa ideia do conhecimento. O scanner e o scanner colorido eu boto nesse grupo especial de falsa ideia do conhecimento. É a hora que você olha para ele, você fala, como eu sou um dentista perfeito. Não, você só está se enganando, porque o que você está vendo ali não é o que o software lê, não é o que o laboratório lê. Porque a hora que você transforma no STL Mode, lá no módulo de modelo digital, você vê a saliva em cima, você vê que aquela margem não é aquilo que você está vendo, e aí é tristeza. Eu falo à vontade porque é o meu serviço lá, ficar 90% do meu tempo olhando o escaneamento e vendo e tentando explicar para os dentistas, reabilitadores, restauradores, quão inadequado que é o problema. Podemos dizer, então, que o escaneamento ele ficou um pouco mais difícil que a moldagem? Eu colocaria desse jeito. Porque, assim, ó, pelo que tu comentou, o Roger também, a gente precisa utilizar fio, né? Independente para os dois. Uhum. Mas esse negócio da silicona ser hidrofílica, de eliminar a água, isso a luz não vai fazer. Exatamente. E querendo ou não, a silicona, ela chega a empurrar um pouco o tecido, né? A gente já coloca, né? Vocês dentistas já colocam com a ponteira mais fina o fluido. Perfeito. Para copiar bem o bordo ali e depois vem com a pesada. Já isso a gente não tem no scanner. É isso aí. A luz não tem essa o nome disso é tixotropia. Uhum. Ela não tem esse além da hidrofilia, que é a fome por água. Então ela molha, o molhamento onde tem saliva aumenta muito nas siliconas, né, principalmente as mais novas. Essa tixotropia, que é essa capacidade de se deformar e pegar áreas, e que depois de você parar de movimentar, ela toma a presa e copia com fidelidade aquela área super crítica para a gente no laboratório. Essa característica dos materiais de moldagem não tem na luz. Na luz do scanner. Então, aí eu concordo em gênero, número e grau. Ficou mais difícil fazer um bom escaneamento do que fazer uma boa moldagem. Mas a gente ganhou o ponto de vista que o clínico não tinha. Que aumentou na tela, você aumenta o seu preparo e vê como ruim você é, pô. E aprende com isso. E o que leva na prática aquela coisa que era uma realidade no Brasil e é uma realidade muitas vezes aqui, é a falta de segurança que o dentista tem. Em geral, o escaneamento digital, para se garantir, ele também faz uma moldagem. É o período de transição, porque ele ainda não aprendeu ainda todo o processo digital, como que ele tem que fazer o seu procedimento, e ele gera a moldagem também. E aí, porque tudo bem, faz parte ainda de uma curva de aprendizado, mas leva a fazer dois processos. E aí, assim, qual é a vantagem no final das contas? Se você estipula isso como um padrão, eu sempre vou escanear e sempre vou moldar, então, de fato, você não está fazendo uma transição de fato para o digital. Fica dependente ainda do digital. O que leva uma pergunta, talvez eu coloque aqui, qual é a razão, que talvez a gente possa dizer para o pessoal, para o público, qual é a razão que você quer migrar para o digital? Qual é a razão? Porque é moda, porque todo mundo está entrando, é por causa do marketing. Não, porque eu quero melhorar meu trabalho. De fato, eu posso dizer isso para vocês com toda certeza. A odontologia digital, ela nos dá ferramentas após a curva de aprendizado nunca antes imaginável. Né? Então, hoje eu consigo ter controle no digital, coisas que eu não tinha no analógico. Né? Muito mais controle, sobre tudo. Mas você tem que passar essa curva de aprendizado e ter a maturidade do conhecimento para chegar lá. Então, qual é a razão? Né? Eu acho que eu posso falar isso tanto para o laboratório quanto para o consultório. Perfeito. Uma coisa só que me deu insight agora. Né? A luz ela tem que alcançar áreas difíceis ali no preparo. Né?
Isso eu estou falando do quê? Olha só, vamos pensar lá num pré-molar, no molar. Então eu tenho o teto, eu tenho a parede axial, que são as paredes verticais, eu tenho o chanfre, eu tenho a parede cervical, que é a parede horizontal, tenho um ângulo cabo superficial, que é a linha de preparo, a linha final do preparo. Eu tenho que expor tudo isso de uma maneira adequada para que a luz alcance, então eu tenho um escaneamento preciso. Daí eu vejo que a lógica, que de fato está em favor, sob essa lógica, eu vejo assim, um favorecimento àquela técnica mais simples. Todo mundo lembra da lâmina de faca? Aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas hoje em dia nós temos uma técnica descrita em literatura chamada BOPT ou BOPT, que simplesmente não tem preparo, simplesmente desce e pronto. Quer dizer, mas ao mesmo tempo que simplificou o preparo, simplificou também a exigência. Ou seja, onde quer que o molde ou o escaneamento termine, é ali que vai ser e pronto, acabou. É ali que ali é o bordo. Porque simplesmente não tem termo de preparo. O termo de preparo é onde alcançou o escaneamento ou a moldagem. Então, olha, veio assim a casar, né? E daí eu vejo que o escaneamento sob essa égide, ele é do preparo, ele pressupõe um preparo mais simples e não tantas coisas a serem administradas como tudo isso que eu acabei de falar agora. Ou não, se eu tenho tudo isso ali no preparo, eu tenho que escanear e o meu escaneamento ou moldagem tem que reproduzir. Agora, se eu não tenho tudo isso, o escaneamento não tem que reproduzir tudo isso, então fica uma coisa um pouco mais simples. Eu acho que, sob essa lógica, de fato, a gente encontra assim, um respaldo muito legal para a técnica BOPT, que é simplesmente desce. O problema dela vai ficar para os materiais restauradores, né? Eu acho que é um problema biológico. Então, ela é um problema biológico, né? Ela, na verdade, é um preparo guiado pela biologia. Para os técnicos, é uma lâmina de faca que você usa a parte externa da broca para curetar tecido mole, então ela entra dentro do sulco, você cureta metade da broca, faz o preparo, então ele tem que terminar em lâmina de faca, porque a outra metade cureta tecido mole, cureta e dá polimento de preparo, e você envelopa depois tudo isso com material restaurador e você controla daí o nível da gengiva, porque o preparo é subgengival. Ok, epitélio juncional, tchau, um abraço. Não existe. Ele tem outros princípios biológicos e então está sendo divulgado, mas eu dou um passo para trás e volto antes disso. A gente já controla o espaço biológico, né? O clínico já está preparado para controlar aqueles 2 milímetros de extrasulcular para intrasulcular e ter controle real biológico disso. Eu acho que ainda tem uma lição de casa para fazer. Esse, para mim, é o maior problema. Todo mundo acha que o meu posicionamento para odontologia digital é negando ela. Eu, em hipótese alguma, posso negar isso, porque ela vem com ferramentas de educação, e todo dia a gente fala sobre isso, inimagináveis anteriormente. Você consegue virar a boca de ponta cabeça, você consegue olhar por dentro, você consegue pegar os STLs antigos e contar uma história do paciente, reabsorção óssea, facetas de desgaste, tridimensionalmente ver como é que isso foi acontecendo ao longo da vida do paciente. Ela é impagável. O problema todo é quando você entra na odontologia digital, nos escaneamentos, e você acha que ele vai compensar a sua falta de conhecimento daquilo que você precisava conhecer. Jamais. Continua sendo o desenho de preparo, e aí eu vou já saltar um pouquinho para frente e falar do preparo que o Wilton acabou de colocar, o desenho do preparo. Então, a odontologia digital e os scanners, eles colocaram um outro universo no cenário dos preparos, né? Então, além de você saber tudo como se preparar, como termina em chanfro, como termina em lâmina de faca, chanfro biselado, dependendo do material, os materiais performance melhoram em um jeito, os materiais performance melhoram em outro jeito, em outro tipo de preparo. Agora você tem a luz, e a luz ela tem que fazer um caminho que ela bata no objeto e volte. Então, muitas coisas de preparo, se as paredes dos dentes axiais são muito longas e o preparo é muito longo, se a luz não entrar, muitos preparos você tem que mudar ângulos de paredes axiais, porque a luz tem que bater lá na margem. Então você muda, olha, coisa que a gente não pensava numa silicona ou numa mercaptana ou num polissulfeto. Porque você não precisava que a luz entrasse lá. Você virava um pouquinho para cá, você olha o limite. Vira um pouquinho para cá, você olha o limite na distal. Você olha um pouquinho para lá, o limite na mesial. A luz tem que fazer isso
e capturar todas as margens. Então tem preparos que você tem que deixar eles, em vez de paralelos, um pouco mais inclinado, né, côncavo, para com que a luz, na hora que você está movimentando, ela consiga bater no cabo superficial, porque os dentes adjacentes não permitem. Né? A luz ela não faz curva, né? Ela não faz curva. Então, outra coisa. Se tivesse dois aspectos, a luz tem que entrar. Então, se você não vê, muda, porque o dente não tá. Não é o preparo, às vezes. É o dente adjacente que não está permitindo que a luz chegue. Então você muda o preparo, porque a luz precisa entrar. E a segunda alternativa é a fresagem, a engenharia de fresagem. Agora, o preparo seu, antes ele era todo manual. Depois do seu preparo, o processo no laboratório era todo manual. Então, a mão compensa angulações mais complexas. A máquina é um algoritmo, é uma conta matemática que tem que, no final, ele fazendo a conta e as brocas mecânicas das máquinas de 3, de 4, de 5 eixos, tem que fresar aquilo. Enquanto a gente usava ferramentas minuciosas e menorzinhas, agora a máquina não vai fresar com aquela mesma, até para dar produtividade para um laboratório. Sim. Então a fresagem da máquina é um limitador do seu preparo. O que tem que colocar nessa equação é que existem os limites dos materiais. Porque antes era tudo feito manualmente, como você acabou de dizer. Agora é tudo feito por processo mecânico. Né? E a maioria, ou é impressão, e é diferente, você tem um sistema de impressão que aceita mais limites, e a fresagem tem uma tolerância menor de limites. Quando você está ali no processo digital de desenvolvimento de coroas, facetas, o que quer que seja, você tem que contar, o software ele já é calibrado para contar com quais ferramentas, que diâmetros de ferramentas vai ser aplicado na fresagem. Então, quando você tem um preparo, por exemplo, em lâmina de faca, em topo de preparo muito fino, esse tipo de preparo que funciona no analógico, no digital já não funciona, porque o software mesmo ele vai dar uma espessura mínima necessária para garantir a fresagem, porque senão ele não consegue fresar aquela área. Então, o preparo ele muda completamente no fluxo digital. Ele tem que ser pensado em todo o processo. Perfeito. Quer dizer, e é uma equação nova. É uma equação nova. É uma equação nova. Então, é essa transição que a gente tem que se adequar para fazer a prática correta, adequada do fluxo digital. A gente tem que se adequar. O que eu lembro do começo, e aí eu quero que vocês falem, e provavelmente esse seja o coração da odontologia digital, além dessas ferramentas educacionais, que não é a grande maioria que gosta ou que foca nisso, mas é uma realidade. O fluxo digital, ele acelerou o processo dentro do laboratório. Aquilo que antes a gente já conhecia, mas ele acelerou, mas ele ganhou novos vieses, novas coisas que a gente não sabe ainda, né? Se a gente pensar, por exemplo, a implantodontia passou por isso. No começo da 90 para 2000, ela passou por isso. A gente achou que implante era sempre melhor do que um dente. A gente começou a tirar um monte de dente e colocar implante. Aí começou a dar periimplantite depois de 5, 10 anos. E aí a gente falou com o paciente que a gente ia tirar aquele dente e ele nunca mais ia ter que se preocupar porque o implante ia ser para sempre. Agora a gente tem que enfrentar uma doença que é mais complexa do que uma periodontite. A gente viu aqueles casos que a gente não extraiu e fez uma boa pério e os dentes ficaram na boca por mais 30, 40 anos, eles estão melhor do que um dente que a gente tirou, com mais raiz inserida em osso, colocou implante, deu periimplantite, agora ele está em piores condições do que aqueles das périos de 40, 50 anos. Então a implantodontia teve que amadurecer e baixar um pouco a bola e ganhar novas ferramentas. Então, para ela ganhar um corpo e ser uma solução realmente viável, mas a gente ganhou conhecimento sobre o que realmente a gente indica e o que não indica, as limitações. A odontologia adesiva também passou por isso, porque a gente achou que o adesivo fossem tão bons que eles colavam tudo. A gente podia fazer o preparo do jeito que quisesse, não precisaria de forma de retenção e resistência. A gente é só o laboratório fazer, você bota com esse cimento, com esse adesivo e acabou. A gente começou a ter fraturas, quebras no começo de 2000, 2007, com os dissilicatos e tudo. Começamos a ter fraturas e fraturas e descobri que não podia se preparar tudo, porque a adesão não era tão eficiente em dentina profunda como era. Então, a
odontologia adesiva teve que baixar a bola, se redescobrir e foi para um estado de maturidade maior. Odontologia digital, escaneamento intraoral, provavelmente em termos de maturidade, ela ainda também na adolescência. Então talvez ela não seja ainda o adulto que ela gostaria de ser. E a gente está aprendendo. Só do que você falou, a gente melhorou um monte de coisa no fluxo, acelerou o fluxo digital, né, o fluxo do laboratório, mas a gente ganhou coisas que a gente não tinha antes. Impressora 3D e todos os problemas da impressora 3D. Aí dá um podcast e a parte. Vamos as preocupações. Fresadora, todas as limitações da fresadora que você acabou de falar do preparo. Então a gente tá talvez ela ainda seja adolescente na curva de aprendizado e a gente está melhorando o processo. Mas é importante que a gente saiba disso. Né? Que a gente olhe para isso tudo. Nesse que dá um outro podcast, eu acho que nem vai aqui, é só para a gente fazer um fechamento. Em que estágio de maturidade que vocês acham que a gente está com a odontologia digital e quais são os próximos passos para ela? Você talvez seja o melhor para responder aqui, depois a gente vai só completar a sua... Olha, eu acho que a gente já deu um start bem grande, a gente já evoluiu bastante, mas ainda tem muito a aprender e a se ganhar com isso. O que a gente tem que entender é que o mercado, de fato, ele funciona assim. A tecnologia ela não nasce pronta, nenhuma técnica nasce pronta, ela vai se desenvolvendo. E toda tecnologia que é lançada, ela tem um período de maturação. E ela vai aprendendo com os próprios erros. Então, quando veio a odontologia digital, a gente achou que fosse já a solução final. Não, está pronto, é a solução final e daqui para frente agora é só ganho. Não, a gente não entendeu. Hoje a gente percebe que a gente está só no início. Lá em 2010 a gente achou que não, agora está pronto, é a solução final do laboratório, a solução final da clínica, está tudo certo. Não, a gente está só aprendendo, está só começando na verdade. E a gente está desenvolvendo e aprendendo com os erros e eu acho que em termos no fluxo digital a gente ainda está evoluindo. Eu acho que a inteligência artificial, eu que acompanho o software desde 2010, os softwares um dos softwares de desenho, eu percebo que, por exemplo, para você determinar um ponto de término de preparo, hoje é muito mais simples do que anteriormente. Né? A qualidade com que você tem, então, é um processo que está evoluindo. A inteligência artificial, eu acho que ela vai ser um ponto importante, que ela vai nos dar mais facilitadores no processo, no fluxo. E eu acho que a gente está nesse ponto de meio do caminho. Acredito que está. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também, ainda voltando só um pouquinho, que eu acho que é importante dizer. Claro. Sobre o scanner digital. Todos os scanners são iguais. A qualidade dos scanners, a qualidade da malha que ele gera é igual a todos? A minha experiência diz que não. Então, se a gente tinha as diferenças de materiais lá no analógico, que era o material X ou o material Y dá um resultado melhor, nos scanners é exatamente a mesma coisa. A gente tem scanner que, quando eu vejo lá, veio o escaneamento de determinado tipo de escaneamento, eu já sei exatamente os problemas que eu vou encontrar. Exatamente os problemas que eu vou encontrar. Isso está muito mais relacionado ao software dos scanners do que, de fato, o hardware ou a técnica. Porque a técnica você pode até desenvolver bem, mas o problema está lá na matriz. Né? Roger, peraí, você está me dizendo então que há uma diferença na qualidade das malhas? Absolutamente. Dos diferentes scanners? Sim, com toda certeza. Gente, posso afirmar categoricamente que sim. Eu já escrevi aqui, ó. Só aqui tem 2 podcasts. E a gente vai ter que entrar nisso, porque isso é uma resposta que não pode calar. Sobre os scanners, são todos iguais? O outro, fluxo digital. Quais são os novos problemas? Né? Aí, só isso aí, cada um deles, talvez teria meia dúzia de podcasts para cada um. A gente está indo para as considerações finais. Nas considerações finais, eu gostei dessa mudança de parâmetro que você falou no comecinho, que fez um questionamento a respeito. Espera um pouquinho. Você comprou o scanner
você quer entrar no fluxo digital, é para fazer uma odontologia melhor ou é para fazer marketing? E aí evocar essa responsabilidade, tanto do laboratório quanto do clínico, é assim, não compra única e exclusivamente porque você não quer ficar para trás ou você quer ser a bola da vez. Porque eu acho que tem que fazer isso e você tem que capitalizar, e uma das formas de capitalizar é fazer marketing. Não, eu me atualizo, aí cai para a sustentabilidade que o Wilton tenta sempre colocar com a doçura dele e tal, e eu bato mais forte, mas ele, não, olha, tem que sobreviver, Mas quem vem primeiro, né? É a sua preocupação em odontologia de alto nível, e aí você usa as ferramentas, e aí você não está preocupado em perder tempo com a curva de aprendizado, ou é você querendo colocar uma roupinha bonita para uma outra intenção, que é a de, não, eu sou o cara, a bola da vez. As últimas considerações a respeito disso, porque a gente está fechando, senão o pessoal ali dos bastidores vão me estrangular. Alguém quer falar? Só a respeito disso. Então, o uso da odontologia, da odontologia digital, das ferramentas digitais, a importância da intenção por trás para a gente chegar com algum resultado importante, né? Qual que é a... Tudo tem um preço a se pagar. Primeira pergunta, você está disposto a pagar esse preço? Perfeito. Que é o custo que você vai ter para aprender uma nova tecnologia, aprender uma nova técnica. O custo humano, né? O custo humano. Humano, custo. Emocional. Exatamente. Você está disposto e uma vez tomada essa decisão, tome a decisão. Porque o que eu mais vejo é gente com o pé em duas canoas. Está lá Perfeito. no digital, mas como ele não domina o digital, mas ele investiu no digital... Sim. Ele, para se justificar, ele fica pé em duas canoas. Eu andei isso por muito tempo. Até que um dia eu peguei, virei a chave e falei, não, se isso aqui diz que funciona, eu tenho que fazer isso funcionar. Aí você tem que... Eu acho que é o custo que você tem que pagar. Lindo. Não, eu também acho. Assim, o futuro, a gente não consegue ver o fim dele, mas já é presente, mas é muito mais futuro. Eu vejo o seguinte, qual é a grande vantagem? E é para lá que a gente vai. Se eu tivesse hoje fazendo uma comparação entre os 2 dias e meio que eu demorava para fazer um caso super complexo no encerramento, e estamos lá fazendo hoje, eu e o Muzinho. Não é meia hora, Wilton. Não é meia hora. Não dei informação ele, errada. Não é meia hora. Mas que seja 1 hora. Não é 1 hora. Fazer seja... bem feito é diferente. Não, mas que seja 3, não são 2 dias, né? Exato. Não são 2 dias. O Muzinho, ele é menos otimista. Muzinho, eu vou te falar. Você já está considerando assim, não, tem que fazer todo o preparo, colocar os modelos no articulador e tal. Ok, na lógica a gente também tem que fazer isso. E demora 2 dias, demorava 2 dias. Do jeito que eu pegava o modelo já montado no articulador, tudo certinho, bonitinho, eu demorava 2 dias e meio para concluir um caso complexo. Se você pegar tudo certinho, bonitinho, como eu pegava, mas tá agora no digital, cara, é 1 hora. Vai lá, de 2 a 3 horas ele resolve, mas a gente nunca resolveria em 2, 3 horas no mundo analógico. Jamais. Isso é um fato. Exato, negócio bacana, legal, não dá para resolver em 2, 3 horas, jamais, de jeito nenhum. E eu acho assim, em nome desse ganho de tempo e por consequência final a produtividade, cara, o digital porque demorou tanto, né, cara? Ele veio para ficar, ponto. Isso é outro fato, veio para ficar. Sim, não só o scanner veio para facilitar, mas sim todo o sistema. Não é o scanner que veio facilitar. Perfeito. Sabe? E sim todo o esquema. Porque não adianta tu fazer o escaneamento, fazer a impressão do modelo e continuar trabalhando em cima do modelo. Né? Porque eu já vi muita gente fazer. Muita gente. Né? Faz todo o fluxo digital, aí pega o enceramento que saiu da máquina e reesculpe tudo na mão. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então, todo o sistema sim veio para aumentar a produção, querendo ou não aumentar a qualidade, vamos dizer assim, porque consegue produzir mais com a mesma qualidade do fazer ao manual produzindo menos. Vamos dizer um negócio assim. Sim. Né? Então, ele veio para ajudar, lógico, mas cada vez mais ele evolui muito mais rápido a tecnologia do que os materiais, vamos dizer, físicos. Né? Sim. Então, demorou muito mais para evoluir um gesso
do que uma resina. A resina evoluiu muito mais rápido do que um gesso. Principalmente a resina 3D, É né? impressão. Aham. É. A tecnologia tem esse exponencial, né? Ela cresce em exponencial, porque tudo depende da velocidade dos processadores. Bom, fica aqui as próximas perguntas para os próximos podcasts. Vocês aí que estão assistindo, lembra de deixar... vamos fazer, olhando para lá, vamos fazer aquela... o screenshot aqui, ó. Pronto, pro pessoal manda, taca o dedo no like aí, dispara pra todo mundo, manda coraçãozinho, aviãozinho, escreve nos comentários o que vocês quiserem, sininho, olha lá, a produção aqui, gente, eu tô ficando louco, os caras aqui ficam, não, fala disso, fala daquilo, enfim, você daqui, dali, ó. Faz um print da tela, reposta nós nos stories do Instagram, que a gente reposta também. Gente, fica aí, fica a dica pros próximos conteúdos que vão vir aqui, ó. Já deixei para vocês algumas dicas dos próximos conteúdos. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos aí. Até mais. Um abraço Até a próxima. a todos. Até mais, Valeu. pessoal.